O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E dizia-lhes: a messe é grande e os operários são poucos. Pedi ao Senhor que envie operários para a sua messe. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira da vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Eu vos dei poder de pisar em cima de cobras e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão inscritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Filhos amados do meu coração, a liturgia desse 14º domingo do tempo comum, primeira leitura do profeta Isaías, segunda leitura Gálatas, o Salmo e o texto do Evangelho, vem trazendo para a gente uma recuperação daquilo que nós temos lido, ouvido nas últimas missas. O Evangelho é mais ou menos como se fosse uma trilogia. Há 3 domingos atrás, a gente ouvia no 12º domingo do tempo comum, aquela apresentação de Jesus. Jesus, de onde provém o chamado. Quando Jesus fala com os seus discípulos, pergunta quem dizem que eu sou, eles começam a dizer, Pedro faz a sua profissão de fé, dali de Jesus vem o chamado para a vocação. Depois, no outro domingo, no 13º domingo, foi quando Jesus fez o chamado. Vem e segue-me. Chamou Mateus. Jesus dá para Pedro a chave do reino dos céus. Você será a pedra sobre a qual edificarei minha igreja. A porta do inferno não prevalecerão. E hoje, depois de termos visto, ouvido de quem provém o chamado, depois de termos visto, ouvido o chamado, hoje nós vemos qual a função, qual a finalidade desse chamado. Jesus diz: anunciai a todos, o reino de Deus está próximo de vós. Então Jesus se manifesta, se apresenta, Jesus chama e Jesus envia. E envia para quê? Para que seja anunciado o reino de Deus.
Hoje é interessante, filhos, no comecinho do texto do Evangelho, do capítulo 10, porque o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou de 2 em 2 na sua frente, nas cidades onde o próprio Cristo deveria ir para anunciar. E por que Jesus chamou os 72? Ele diz, porque a messe é grande, fraqueza, deve ser a friagem, muita friagem. Porque a messe é grande, de repente se fez verão na igreja, isso, essa força. Porque a messe é grande e poucos são os operários. Veja, filhos, Jesus chamou os 12, são 12 apóstolos. Não existe mais do que 12 apóstolos, não existem 13 apóstolos, são 12. Se você ouvir em algum lugar alguém dizendo, eu sou o apóstolo Zé das Couves, mentira, é uma farsa, é uma palhaçada. São 12 apóstolos que Jesus chamou, os enviou, os 12 sentaram com ele na mesa. Até mesmo Paulo, que veio depois, ele mesmo, Paulo, se diz um abortivo, porque ele não esteve com os 12 na mesa, chegou depois, mas o Senhor fez dele também uma coluna da igreja, o maior pregador que o cristianismo já teve, formou comunidades cristãs em todos os lugares do mundo conhecido. Mas aí agora, o Senhor chama outros 72 discípulos. Veja, filhos, na Bíblia, o número 7 é um número muito expressivo, simbólico. Por exemplo, vocês sabem quantos são os pecados capitais? 7. Sabe quantos são os sacramentos? Sabe quantos são os dons infusos do Espírito Santo? Quando o Senhor Jesus ensinou quantas vezes a gente devia perdoar, o Pedro pergunta para ele, Senhor, nós devemos perdoar até 7 vezes, o que Jesus disse? 70 vezes 7. Então o número 7 é um número expressivo na Sagrada Escritura, como os outros números também, tem outros números que também são muito significativos, 40 dias e 40 noites de dilúvio, 40 anos no deserto, 40 dias de... Tem alguns números que tem os próprios 12 apóstolos, as 12 tribos de Israel, mas hoje Jesus chama outros 72. Esse número 7 significa, filhos, uma totalidade, é uma perfeição, é uma concretude, uma completude do número que significa todas as pessoas, até mesmo historicamente, nessa época, quando ele chama esses outros 72, é quase que a totalidade das pessoas que naquela época o seguiam, os 12 apóstolos e mais 72 são aqueles que estavam mais próximos dele. Então Jesus chama naquela época todos os que estavam pertinho dele e os envia. Significa que esse chamado é para todos nós somos esses 72, nós fazemos parte desse número pleno, nós fazemos parte dessa totalidade, a gente também recebe do Senhor esse chamado. O Senhor chama aqueles 72 e os envia de 2 em 2, e 2 não é 1, 2 é 2, 2 é uma comunhão, a própria igreja é comunhão, não é? Nós somos comunhão. O nosso Deus é trindade, nosso Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Ei, meu amor, tudo bem com você? Nosso Deus também é comunhão. Olha o banquinho, eu gosto sempre de dizer, esse é um exemplo da nossa igreja comunhão. Olha para o banco que você está sentado. Nós poderíamos estar aqui em cadeiras individuais, almofadas, com aquelas almofadinhas, né? Cada um no seu trono glorioso. Mas a nossa igreja, até nisso ela tem um símbolo. Até mesmo nos bancos da igreja, para nós que somos cristãos católicos, é uma expressão de comunhão. Porque aqui senta nesse banquinho a criança, o idoso, o adulto, o jovem, o adolescente. Aqui senta o branco, o amarelo, o pardo, o negro. Todo mundo junto, é uma comunhão, é expressão de igreja. Quando o Senhor envia de 2 em 2, Ele envia pelo mundo para também estabelecer nesse envio e nesse chamado uma comunhão. Os que vão também vão em comunhão. E o Senhor dá para eles poder, para eles expulsarem demônios. E o Senhor pede para eles que eles anunciem em todos os lugares por onde eles forem, o quê?
que o reino de Deus está próximo. Essa missão é para nós, para mim e para você, para todos nós. Todos somos chamados e enviados. E o que o Senhor faz para nos tornar preparados para esse envio é nos capacitar com o Espírito Santo de Deus. Você recebeu o Espírito de Deus. O Espírito Santo de Deus que está em você pelo santo batismo é esse Espírito que dá para você o poder que o Senhor deu para os 72, poder de expulsar demônios, poder de pisar sobre cobras e escorpiões e nada acontecer. Às vezes, filhos queridos, nós vamos nos acostumando com algumas imagens, São Júlio, com algumas imagens que são muito caricatas, muito obrigado. Melhor igreja do sul do mundo, muito caricatas. Então essa coisa de expulsar demônio, para a gente já virou também uma imagem caricata. A gente pensa que é aquela coisa só dos filmes de exorcistas, né? Ah, sai que esse corpo não te pertence, e não sei o quê, e bota aquela mãozinha para trás, e começa a eu sou, como é que é teu nome, legião? A gente fica pensando que é essa palhaçada, e não é isso. Existem possessões, mas as possessões são coisas raríssimas. Tanto que existem os padres exorcistas, que são raros também. Na nossa arquidiocese existe um único padre exorcista. Mas existem outros demônios que nos assolam no dia a dia e que nós precisamos expulsar do nosso meio, e que o Senhor envia e nos prepara para expulsarmos. O demônio da falta de diálogo, o demônio da falta de compreensão, da falta de perdão, da falta de amor, o demônio das confusões, o demônio da fofoca, o demônio da mentira, o demônio da traição, o demônio da pornografia. É uma capetada que não tem fim e que a gente pode expulsar pela graça que Deus colocou na gente, que é o Espírito Santo, e que a gente pode expulsar tendo a coragem de anunciar para os que estão próximos de nós: o reino dos céus está próximo. Outra imagem caricata que nós temos é essa do envio do Senhor. O Senhor envia, e hoje envia esses 72, que somos todos nós, para anunciar. E a nossa imagem caricata, a gente pensa que, Ele envia os missionários, os que vão ser missionários na África, os que vão ser missionários no sertão do Brasil, no sertão, os que vão ser no Amazonas. Não, eu e você somos chamados para sermos missionários, para anunciarmos essa boa nova. O nosso chamado é para a gente anunciar: o reino de Deus está próximo. É uma boa notícia. Imagina que você receba uma boa notícia. A gente pega lá no nosso WhatsApp e tem lá uma notícia assim: Padre Sedemir vai jantar com você hoje à noite. Olha, que notícia maravilhosa, que notícia espetacular. Você já replica aquela mensagem para um monte de amigos: olha, o Padre Sedemir vai vir aqui em casa, que maravilha. Espalhe essa notícia para todo mundo. Agora nós temos uma notícia muito melhor do que essa, que é o amor de Deus, que é a salvação em Jesus Cristo. Por que a gente reluta tanto em transmitir essa boa nova para as pessoas? É isso que Jesus pede. O que é que Ele pediu para os apóstolos? Onde você for, leva a paz e anuncia: o reino de Deus está próximo. É isso, filhos. Eu e você somos chamados a fazermos isso, a anunciarmos que o reino de Deus está próximo. Nós pegamos lá uma mensagenzinha, um texto bíblico e espalhamos, publicamos no Instagram, vamos mandar no WhatsApp para a família. Pegamos uma pregação, uma homilia de um padre que a gente gosta e vamos passar. Fazemos uma foto aqui dentro da igreja, da missa, fotografamos, publicamos e dizemos: fui à missa, foi bom para mim, é legal. Bota uma fotinho da entrada, publica, pode marcar a paróquia, pode marcar o padre também, não tem problema. Vamos espalhar. Por quê, filhos? Porque aquilo que é bom e o reino de Deus é uma função nossa, é um chamado nosso de espalhar, de anunciar a boa nova, de dizer para as pessoas que estão próximas da gente: olha, eu sou de Deus e é bom ser de Deus, eu rezo e é bom rezar, dar o testemunho da nossa conversão, da nossa luta para vencer o pecado, do poder do Espírito que habita em nós, e abençoarmos, sermos abençoadores. Por onde você for de Jesus, leva a paz.
abençoa as pessoas que lá estão. E o que é que ele diz? Se lá está alguém que merece a bênção repousa sobre aquele. E se está alguém que não merece a bênção, o que acontece com a bênção? Oi, voltou o inverno. O que acontece com a bênção? Volta para nós. Donde eu deduzo que, isso não está escrito, isso é minha dedução. Se o Senhor Jesus diz, por onde você for, leva a paz, anuncie o reino de Deus e abençoe. Se lá tem alguém que merece a bênção, ela fica sobre aquela pessoa. Se tem alguém que não merece, volta para você. Eu deduzo que, da mesma forma, se eu amaldiçoar, e lá estiver alguém que não mereça a maldição, o que vai acontecer com a maldição? Quem aí quer ser amaldiçoado, levanta a mãozinha para ver. Eu não quero. Então, se eu não quero ser amaldiçoado, eu vou abençoar. Eu preciso fazer uma escolha, uma decisão. Decidir abençoar ou amaldiçoar. E aí também eu preciso entender uma outra coisinha que faz comunhão com tudo isso, que é o poder da palavra. Tudo isso que nós lemos, filhos, esse altar aqui, enquanto esse é o altar da Eucaristia, esse é o altar da palavra. Tudo que a gente lê aqui é a palavra de Deus, Escritura Sagrada. E a palavra tem uma força. Ela sai daqui com uma força para nos alcançar. Como que a gente lê no Evangelho de João? O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Como que a gente lê no Gênesis? A palavra criadora. O Senhor Deus disse, faça-se a luz, e a luz se fez. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e assim foi feito. Então a palavra tem um poder, é criadora e também é destruidora. Você pode destruir coisas com palavras, não pode? Pode ou não pode? Pode. A palavra constrói e a palavra destrói. A palavra abençoa e a palavra amaldiçoa. E aí a gente só tem uma boca, só tem uma língua, e a gente tem que escolher o que a gente vai dizer com essa única boca e com essa única língua que nós temos. Palavras de bênção ou de maldição. Jesus pede que a gente abençoe e que leve a paz em todos os lugares. E esses homens vão levando. E ao levar a paz e ao abençoar as casas e os lugares por onde eles vão, eles se enchem de alegria e expulsam muitos demônios. Porque quando eles entram na casa das pessoas e anunciam a paz, eles expulsam demônio da ingratidão, demônio da individualidade, demônio do egoísmo, demônio da indiferença, demônio da falta de comunhão. Aí eles voltam para Jesus felizes, e eles dizem para Jesus, cheios de alegria, Senhor, até os demônios nos obedecem por causa do teu nome. E Jesus dá os parabéns para eles. Parabéns. Parabéns para vocês. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Olha só, vê o que Jesus diz. Por causa daquele que anuncia a palavra de Deus, por causa daquele que diz que o reino dos céus está próximo, por causa daquele que ensina alguém a fazer uma oração, por causa daquele que reza com o outro dentro de casa, por causa daquele que testemunha a fé, por causa daquele que mandou no Instagram um versículo bíblico, por causa daquele que publicou uma foto de uma missa, por causa daquele que compartilhou uma mensagem, uma pregação. Satanás cai do céu como um relâmpago. E aí eles estão felizes. E Jesus se alegra com eles e diz, parabéns, fui eu que capacitei vocês para expulsar Satanás. Foi eu que dei para vocês o poder de pisar em cima das cobras, dos escorpiões, sobre toda a força do inimigo, e nada vos acontecer. Então parabéns. Contudo, diz Jesus, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Alegrai-vos antes porque vossos nomes estão inscritos no céu. Essa deve ser a maior alegria. Muito mais felicidade para o nosso coração de que os demônios nos obedecem. Muito mais felicidade para a gente de a gente ter ajudado a conversão de muitos, de a gente ter ensinado o caminho para muitos. Muito mais do que no nosso coração alegria, porque a gente está tentando caminhar o caminho do bem, ir no caminho da justiça, da retidão. Muito mais alegria temos que ter porque o nosso nome está inscrito no céu. Aí é que deve estar a nossa alegria. A nossa alegria maior deve ser essa.
Alegrai-vos, porque o teu nome está inscrito no céu. Essa alegria máxima que nós devemos buscar, essa alegria maior que deve encher o nosso coração, e inscrever o nosso nome no céu. Essa é a alegria que devemos buscar. É aí que deve morar, residir a nossa grande felicidade. Então, filhos, aprendamos com Jesus, aprendamos a abençoar e não amaldiçoar. Entendamos de uma vez por todas que todos nós somos missionários, no sentido de que temos uma boa notícia, temos uma notícia boa para partilhar. O reino de Deus está próximo, o amor de Deus, a salvação de Jesus Cristo. Estamos capacitados para isso pelo Espírito Santo que habita em nós, pelo santo batismo, e a nossa alegria deve ser buscar e inscrever o nosso nome na eternidade. Que a palavra de Deus, filhos amados, nos ajude a ganhar a vida eterna.